Olá, pessoal, bom dia, né? Bom dia a todos e a todas, né? Como estão? Então, nós vamos, nessa nossa aula de hoje, dar continuidade às nossas atividades, tendo como base o texto das irmãs Klink, né? As filhas de Amir Klink, o relato pessoal. E aí, nós temos na aula, agora nessa atividade, a introdução, um retorno, na verdade, uma retomada sobre a questão do discurso que nós vimos aí, né? Do discurso direto e do discurso indireto, certo? E antes de nós retornarmos aqui para a questão do discurso direto, né? Agora, ou melhor, do discurso indireto, nós faremos uma breve correção da atividade da aula passada. Então, peguem o módulo de vocês na página 9 para fazermos aí uma breve correção, talvez não ficou claro, faremos esta breve correção, certo? Então, como nós vimos, o texto, ele tem uma questão da escolha da linguagem, né? O tipo de linguagem que se utiliza. Então, você pode pegar aí no seu módulo, na página 8, né? Para a gente ver a questão da linguagem. E aí nós vimos que a linguagem, ela pode ser objetiva, quando se trata especificamente do objeto, quando se fala das características reais do objeto, do qual se está se descrevendo ou relatando. Então, quando eu digo, por exemplo, que essa camisa, ela é vermelha, então eu estou sendo objetivo, eu estou dizendo de fato a cor que ela é. A linguagem subjetiva é uma linguagem que envolve as emoções. Então, o autor, ele não só escreve da questão do objeto em si, mas ele conta também, ele coloca dentro do texto a sua emoção, os seus sentimentos. Como eu posso dizer que esta camisa, ela é vermelha, a minha cor preferida, uma cor que eu amo muito, uma cor que eu sou apaixonado. Então, aí observe que eu começo a trazer para dentro do relato, da minha fala, algumas emoções e sentimentos próprios. Então, aí é uma linguagem mais subjetiva. Então, aí nós vimos os tipos de linguagem, né? Fizemos aqui, e vimos também a questão do tempo verbal. E para eu analisar o tempo verbal, eu preciso o quê? Prestar atenção nos verbos. Então, as palavras que são verbos são o quê? As palavras que indicam a ação. E essas palavras, elas vão ter um tempo. Esse tempo é o que? É o passado, o presente e o futuro. Então, uma ação que ela aconteceu antes, uma ação que acontece durante, ou uma ação que ela aconteceu depois do momento que se fala. Então, aquele momento que o autor ele escreve, a ação que ele está contando, ela aconteceu antes do momento que ele escreve, durante o momento que ele estava escrevendo, ou depois, né, do momento. Ou é algo que vai acontecer, não aconteceu, né? Vai acontecer depois do momento que ele está escrevendo. Então, aí nós temos os tempos passado, presente e futuro. E aqui nós temos, né, um breve trecho. Antes da viagem, crescemos enquanto nosso pai construiu um novo veleiro, que era o Paraty 2. Então, pessoas que nunca tinham visto um barco antes também participaram da sua construção, que aconteceu devagar, longe do mar e com muito esforço. Então, nós temos as expressões tinham visto, participaram e aconteceu. Então, olhando para esses verbos, nós podemos dizer que o que predomina neste trecho é o que é o tempo passado, porque elas estão se referindo a algo que aconteceu antes do momento da fala. Então, pessoas que nunca tinham visto um barco também participaram da sua construção, que aconteceu devagar. Então, aí nós temos o quê? O tempo passado. Copie outro trecho do relato em que esse tempo predomina. Então, você vai pegar dentro do relato dela, lá, né, algum outro trecho que se tem aí a predominância de verbos no passado. Então, quando eu analiso os verbos, eu vou verificar se esses verbos, em que tempo eles estão. Então, aquele parágrafo ali há uma predominância do tempo, que é o quê? Olhando para o tempo verbal, eu vou identificar. Aqui nós temos como sugestão
Partimos para uma longa viagem e deixamos nossos avós com saudades. Quando deixamos a América do Sul, rumo à Antártica, passamos pelo extremo sul do continente americano, o famoso Cabo Home. Então, aí tem essas duas sugestões. Observe o emprego dos tempos verbais em outro momento do texto. Durante a viagem, ali, sabemos que estamos mais perto do nosso destino do que de casa. E temos a sensação de que a viagem dos nossos sonhos está acontecendo. Então, observe que lá no outro trecho, elas estão dizendo de algo que aconteceu. Eles não tinham visto, né? Vamos pegar aqui as expressões verbais. Tinham visto, participaram e aconteceu. Então, todos esses verbos, eles estão no passado. Olhando aqui agora, isso dentro do mesmo texto. Então, eu posso ter um texto que ele vai trazer para mim ali vários tempos. Então, eu preciso analisar o relato, os parágrafos, os verbos. É lógico que vai haver uma predominância. O que é uma predominância? É a maioria. Né? Quando a gente fala de predominância, nós estamos dizendo o que? De a maioria. Então, aí pode haver o quê? Uma maioria, uma predominância, mas dentro do mesmo texto eu posso ter tempos diferentes. O que ocorre aqui? Então, ali sabemos, então nós sabemos, elas estão falando do momento atual, no momento que elas estão escrevendo, que estamos mais perto do nosso destino do que de casa. E temos a sensação, nós temos. Então, isso foi durante a viagem. Então, que é quando elas escrevem um relato. Então, observe que o tempo aqui é o que? O tempo presente. O momento que se fala. Então, o momento que elas escrevem é o mesmo, o momento da ação é o mesmo momento que elas falam, que elas escrevem. Copie outro trecho do texto em que esse tempo predomine. Aí nós temos as sugestões. Conforme nos aproximamos da Antártica, a água vai esfriando, ficando mais densa, e o alimento começa a ficar mais concentrado, atraindo um número maior de animais. Então, aqui nós temos, né, a questão do tempo presente. Então, compare o uso dos tempos verbais nos trechos estudados nas atividades 1 e 2 e responda. Que efeito o uso do tempo presente provoca em um texto como relato em que todos os fatos mencionados fazem parte do passado de quem os conta? Então, o tempo passado, o presente, observe que é um texto que está se falando do passado. Então, elas estão relatando algo que aconteceu no passado delas. Mas há também ali o uso do tempo presente. E que efeito isso provoca, né? Então, esse efeito provoca, estabelece uma aproximação do leitor com o texto. Então, quando usa o tempo presente, há essa maior aproximação. O leitor, ele se sente dentro do texto. O leitor, ele se sente parte, é como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Quando nós pegamos, nós vamos ver isso em outros módulos, as notícias de jornais, as reportagens, observe que a reportagem, a notícia, relata algo que aconteceu no passado, né? Está relatando, é uma notícia, algo do passado. Mas, muitas vezes, a notícia ela vem utilizando o tempo presente, que é para aproximar. É para dar a intenção ao leitor como se aquilo tivesse acontecendo naquele momento. Então, se você pega uma notícia antiga do passado, aí de 20, 30 anos atrás, ela está escrita no tempo presente, é como se aquilo tivesse sendo acontecendo agora, neste ano de 2020, agora nesse tempo, que é o momento que eu estou lendo. Então, o tempo presente, ele permite isso. Permite ao leitor a se aproximar. E também dá mais emoção ao relato, mais suspense ao relato que nós temos aí no texto das meninas Klink, certo? Então, agora, nós vamos passar para a questão do discurso, uma explicação, e logo vocês farão as atividades. Então, aqui na questão do discurso, na próxima página, né, na página 10, nós temos o discurso indireto. Então, releia o trecho a seguir e responda. Partimos para uma longa viagem e deixamos nossos avós com saudades. Então, qual das filhas relata os fatos? Então, partimos. Volta lá no texto, dá uma lida nessa frase dentro do texto. Mas aqui já
dando uma dica. Quando diz partimos, quem partimos? Nós partimos. E aí, quando nós, será que é só uma que está dizendo isso? Ou as três? Ou somente duas? Né? Olhando para o texto, o que vocês acham? O que você observou para dar essa resposta? Reescreva a frase como se apenas uma das meninas estivesse dito, relatando o trecho. Aí nós vamos mudar o verbo. Porque observe que há mudança das pessoas quando várias pessoas falam e quando uma só fala. Então, aí eu tenho que uma só é o singular, que é a primeira pessoa do singular, e nós temos várias pessoas, que é o plural. E aí nós vamos ter o quê? Várias pessoas do plural. O trecho a seguir está escrito na primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Nós é a primeira pessoa do plural. Reescrevam como se fosse relatada apenas uma das irmãs, ou seja, no singular, eu. E aí você vai colocar como se fosse até você falando, né? Então, eu. Aí sempre nos perguntam, o que vocês fazem lá? Tudo é a nossa resposta. Se fosse você dizendo isso, eu, então sempre, aí a gente precisa mudar o pronome, né? Fazer a mudança aí do pronome e também do verbo para haver a concordância. Então, aí nós temos, observe essa tabela, pessoa, a primeira pessoa, eu, do singular, e do plural, nós. A terceira pessoa, do singular, ele ou ela. E a terceira pessoa, do plural, eles ou elas. Então, nascemos numa família que gosta de viajar de barco e muito. Crescemos enquanto nosso pai construía um novo veleiro para T2. Nossa mãe sabia que o barco era o seguro e que poderia levar toda a nossa família. Então, qual é a pessoa gramatical ou pessoa do discurso usada por quem relata esse trecho? Então, dentro de um relato, observe que nós vamos ter o autor, quando ele escreve, ele pode, por exemplo, colocar como se fosse narrando a história, a voz de várias pessoas. Então, não se trata do autor, se trata da pessoa verbal, a pessoa gramatical, a pessoa do discurso. Quem é a pessoa do discurso? Quando eu leio o texto, eu vou identificar. Então, nascemos numa família. Quem nascemos? Nós nascemos. Entenderam? Então, a pessoa do discurso vai ser primeira pessoa, eu, primeira pessoa do singular, ou nós, primeira pessoa do plural. Pode ser a terceira pessoa do singular, ele ou ela, ou a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, observe que nós temos aqui, né, a pessoa do discurso, que é o que? A pessoa gramatical. Não é o autor, não são os autores, não é isso. Se trata do quê? Da pessoa gramatical, que são essas pessoas aí. Então, você vai lembrar sempre disso. Quando se perguntar para você a pessoa, qual é a pessoa do discurso, ou que pessoa nós temos aqui, então eu vou identificar como? Olhando para os verbos. Esse verbo, né, quando eu digo nasci em Carinhanha. Quem nasceu em Carinhanha? Eu nasci. Então, eu nasci em Carinhanha. Então, nasci, aqui a pessoa desse discurso é a primeira pessoa do singular, eu. Entenderam? Então, espero qualquer dúvida, vocês postam no grupo que nós vamos conversar a respeito. E aí, nós temos essas atividades aqui, vocês vão responder, e nós chegamos aqui. No Conta a Menina e as Balas, lido no módulo anterior, são registrados de forma direta os diálogos entre a menininha e a narradora. Isto é, as falas das personagens são reproduzidas como se elas mesmas estivessem falando. No relato, porém, há outro modo de apresentar as falas. Frequentemente utiliza-se o discurso indireto. Isto é, o narrador conta o que foi falado. Nosso pai diz que já é possível encontrar um iceberg no caminho. Então, quando nós tínhamos lá o conto do Menino e a Bala, nós a menina e as balas, observávamos que entre a tia e a menina havia o que? Um diálogo entre as duas. Então, o autor do texto, quando ele escreveu, ele permitiu que as personagens conversassem entre si, dialogassem entre si dentro do próprio texto. Então, ali eu tenho o que? O discurso direto. A menina fala, a tia responde. A tia fala, a menina responde. Fala novamente e responde. E isso nós vamos ter o quê? A marca do 2 pontos, como você pode ver aqui.
e do travessão. Então, o travessão é o quê? O discurso direto, né? Indica a fala do personagem. E aí nós temos aqui o quê? Os dois pontos que introduz. O narrador fala, terminou de falar, 2 pontos, vem a fala do personagem. Então, o discurso direto é quando o personagem, ele fala dentro do texto, que vem marcado com o quê? Pelo travessão. Possa ser que ocorra também a fala do personagem vir destacada entre aspas, né? Não é comum, mas pode acontecer. Tem a fala lá do personagem colocar entre aspas dentro do parágrafo, certo? Então aí, já no relato, a gente tem o quê? Comumente o discurso indireto. Então, o discurso indireto é quando o narrador, ele fala pelo personagem. Ele escreve a fala do personagem. Então, como dizem, nosso pai diz que já é possível encontrar um iceberg no caminho. Então, aqui são as personagens que são, as narradoras que estão falando, as irmãs Klink. Então, o nosso pai, o pai delas três, que ele fala. Então, observe que mudando para o discurso direto, o que que nós temos? Nosso pai diz. Aqui em cima é a fala do personagem, nosso pai, do narrador, desculpa. Nosso pai diz. Travessão, começa a fala do personagem. Já é possível encontrar um iceberg no caminho. Então, aqui é a fala do pai. Então, já é possível encontrar um iceberg no caminho, é a fala do pai. Só que aqui é o que? O discurso direto. No discurso indireto, o narrador ele fala pelo personagem. E isso nós vamos encontrar comumente aonde? No texto, relatos pessoais, certo? Então, aqui nós temos as atividades, vocês vão realizar aí, né? Essas atividades e faremos depois a correção. Essa outra atividade, caso não dê tempo, não precise fazer. Para a nossa próxima aula, nós temos aqui, preste bastante atenção nisso, na prática de oralidade. Então, para sexta-feira, nós temos aqui a prática de oralidade na página 13, tá vendo? Vocês devem gravar um áudio de um relato pessoal seu. Então, aqui, fala, né, das irmãs Klinks. Então, preparação para o relato pessoal, relato oral. Busque na memória o fato acontecido, o que aconteceu e como aconteceu, as pessoas envolvidas, o lugar onde aconteceu e quando aconteceu. Organize o seu relato planejando sua fala. Uma possibilidade de iniciar o seu relato é dar aos ouvintes uma ideia geral do fato principal. Por exemplo, uma viagem, para onde, quando, com quem. Você pode também dar uma ideia de emoção vivida nessa experiência, dizendo se foi divertida, se os momentos difíceis foram superados, etc. O restante do relato é possível organizar com base nas emoções. Você vai relatar primeiro o que foi divertido e depois explicar o que foi difícil, por exemplo. Ou prefere relatar os acontecimentos na ordem como ele aconteceu, ressaltando o clímax. O que é o clímax? O momento de tensão. Então, se de repente, o momento de suspense. Então, toda a narração ela vai ter aquele momento, ainda que foi algo que foi feliz, que foi alegre, então sempre vai ter aquele momento que foi maravilhoso. Então, é o clímax, né? É o melhor momento. Então, é o momento que o autor ele envolve o leitor dentro do texto, porque causa no leitor uma curiosidade. Então, aí você vai trazer isso para dentro do seu relato. Lembrando que, como é áudio para poder postar no grupo, os áudios não podem ser muito longos, porque senão não tem como enviar pelo WhatsApp. Então, aí você prepara primeiro o seu relato, lembre, coloque na memória, se quiser escrever, também já deixa ali escrito e prepare o seu áudio. E aí você vai postar o áudio no dia 25. Quando começar a aula, né, eu vou dar os cumprimentos e abrir a nossa aula, e logo em seguida, vocês já vão postando os áudios. Todos nós vamos escutar os relatos de todo mundo. Depois que você ouviu os áudios, você deve escolher 2 relatos, cada aluno vai escolher 2 relatos de outro colega e fazer um comentário. Que comentário? Se você gostou, se você achou interessante, o que chamou a sua atenção. Então, você vai escolher de 2, certo? Não é de todos, não, para não causar aquela confusão no grupo. Então, todo mundo foi postando, aí chegou a hora dos comentários, você vai lá ouvir e vai postar um comentário a respeito daquele áudio, né, daquele relato do seu colega, certo? Então, forte abraço, aguardo, né, na próxima aula o relato de todos vocês, aí, né, bem bacana, todo mundo tenho certeza que vai
participar efetivamente da aula. Qualquer dúvida, poste aqui no grupo. Vamos lá agora responder, né? Se preparar para o relato e também responder as atividades que nós temos aí sobre o discurso indireto. Abraços e qualquer dúvida, pode me chamar.